Olá, meu caro estudante, e aí? Estamos novamente aqui no componente maravilhoso que é o componente de Educação Física. Eu estou aqui com você, professor Joalan, para mais uma aula aí da nossa unidade 2, tá bom? Então, espero que você esteja aí tão animado quanto eu, para a gente participar dessa aula junto. Você, estudante aí, na sua cadeirinha, no seu local, juntamente com o seu professor e eu aqui na mediação, e a gente junto vamos aí conseguir construir conhecimento ao longo da nossa aula, tá bom? Então temos aí uma aula completa, olha que bacana, uma aula com 3 momentos aí, onde a gente vai ver esse primeiro momento, essa parte conceitual aí, dessa parte de conteúdos, tá? Depois a gente vai ter as nossas aulas aí, 14.2 e ponto 3, onde a gente vai ter nossa pequena revisão, a resolução das atividades e também aquela parte prática que todo mundo gosta de fazer. Então, sem mais enrolação, vamos lá comigo para a aula? Vamos lá para o nosso slide? Então, ó, professor Joalan, primeiro ano aí, nós temos a aula 14.1. Professor, e essa aula vai falar sobre o quê? Vem aqui comigo, ó. Essa aula nós temos aqui a atividade física e seus efeitos no músculo, tá bom? Então, a gente está vendo uma ilustração bem bacana aqui, que aí está mostrando a movimentação do músculo. Professor, o que essa aula vai falar? Calma, vou te explicar tudinho, tá? A gente vai falar aí da parte bonita, da parte lá fisiológica, da musculatura do movimento, tá? Como é que aquele movimento acontece. Lembra que na aula passada a gente falou da energia gerada pelas células, pelos macronutrientes? Então, para que haja contração muscular, então hoje a gente vai falar aí da parte posterior, né? Vamos falar da parte da contração muscular, já da musculatura, o que é ela, tá? E a gente vai ver o que exatamente hoje, professor? Então a gente vai falar um pouco sobre a estrutura e a função do músculo, também os tipos e características das fibras musculares. Existe mais de um tipo aí, tá? Tipos e também características da ação muscular e principais aí adaptações musculares da atividade física, tá bom? Então fica com a gente que eu vou te explicar tudo isso aí até o final dessa aula, tá bom? E aí nós vamos começar pelo que, professor? Pela estrutura e função do músculo, tá? Tá aqui, ó, o meu avatarzinho apontando para vocês a estrutura muscular. A gente vai ver ela em detalhes agora. Vou pedir para o diretor colocar o slide para mim, para você observar ela bem, bem de pertinho, a estrutura muscular. Então, a estrutura do músculo esquelético, né? O que ele é um músculo esquelético, professor? Eles são os músculos que estão presos aos ossos por meio de um tecido conjuntivo robusto, tá? Então, opa, foi demais. Volte aqui, meu slide, volte. Então, por que eu chamo ele de músculo esquelético? Porque ele está preso, né? Está preso a quem? Aos ossos. Por isso ele é um músculo esquelético. Então, por meio de um tecido robusto, os chamados tendões. E aqui nós vamos ver que existem algumas camadas na musculatura, né? Nós temos aí o epizímio, né, que é essa camada mais externa aqui da musculatura, do músculo, tá? Nós vamos ter o perimísio, que já chega a ser a camada intermediária, essa região intermediária aqui do músculo, mais ou menos, tá bom? E também teremos aí o endomísio, que já chega, é a parte mais interna do músculo, tá? Essa parte aqui já da fibra muscular. O perimísio, eu coloquei aqui, é todo esse contorno, mas ela é essa partezinha aqui que fica aqui. Então, note que eu tenho a fibra muscular, né, que é o endomísio, um conjunto de fibras envolvidas pelo perimísio e depois o grande conjunto aqui, que é o epimísio, que é o conjunto que é o endomísio, o conjunto do músculo aqui, tá? O perimísio. Beleza? Até aí tudo bem? Então, temos o corpo do músculo, os vasos sanguíneos e toda a estrutura muscular bem bacana aí para você entender e perceber, tá? E aí nós temos os tipos de músculo, tá bom? Então, vamos trabalhar aí com 3 tipos de músculo. O músculo liso, que é ou não estriado, né? Que ele está presente ali na fibra muscular lisa ali no intestino, tá? Então, ali no nosso estômago, ali na projeção do intestino, no estômago, temos um músculo liso. Também teremos aí o músculo estriado cardíaco. E como o próprio nome fala, está associado ali ao coração, tá? É um músculos presentes no coração.
Então temos aqui umas partezinhas dele, né? Que é o núcleo aqui, o disco intercalado, tá bom? Que cobre o núcleo. A estria, então ele é um músculo estriado, ele não é liso, tá? E a fibra muscular, que a gente está vendo aqui. Note que já no músculo liso, ó, eu tenho apenas a fibra lisa, né? Sem estrias e os núcleos. Então, por isso que ele é um músculo liso, esse aqui liso, e esse aqui um músculo estriado cardíaco, a gente pode falar também. Estriado cardíaco, tá bom? E por fim, nós temos aqui o estriado esquelético, né? O estriado esquelético, que ele vai possuir aí estrias também, a fibra muscular e o músculo. Mas tem uma grande diferença aí entre esses três tipos aqui. Dois deles, que são o liso e o estriado cardíaco, eles têm movimentos involuntários, tá bom? Então, chega aqui mais pertinho comigo que eu vou te explicar, te dar um exemplo bem bacana. Então, o músculo liso e o músculo estriado cardíaco, eles desenvolvem movimentos involuntários. Então, eles não estão sob o meu controle. Eu não falo assim, coração, para de bater aí. Então, coração, comece a bater mais forte. Comece a bater agora. Para de bater nesse minuto. Então, ele é involuntário. Ele está aqui funcionando involuntariamente, que é o coração, que é um músculo, tá? Da mesma maneira, o nosso intestino ali, ele deglute a nossa comida, ele trabalha ali, sem que haja necessidade de um comando meu. Então eu não preciso dizer para o estômago, tá na hora, começa a trabalhar aí que tu tá muito preguiçoso, tá? Não é isso. Então o liso e o estriado cardíaco são músculos involuntários, tá? De movimento involuntário. Já o estriado esquelético, ele é um músculo de movimento voluntário. Então, é onde eu dou o comando aqui, o comando de abrir e fechar a mão. Esse é o comando, porque a musculatura que eu estou utilizando aqui são musculaturas do tipo estriado esquelético, aquelas bem ligadas ali ao osso, que tem a capacidade, que tem movimentos voluntários, né? Que eu vou comandá-los através aí do meu cérebro, das minhas funções nervosas, tá bom? Vamos lá, bora para frente. O corpo humano, ele contém aí mais de 600 músculos esqueléticos, tá? Que constitui, aliás, de 40 a 50% do peso corporal. Então, de 40 a 50% do seu peso total é músculo esquelético, tá? É a musculatura presente nele. E os músculos, eles constituem aí a massa orgânica que envolve aí o esqueleto, reveste e protege os nossos órgãos. Aí, professor, então essa é a função dos músculos? Exatamente. Eles têm a função aí de nos dar sustentação, né? De nos manter aí firmes, de pé, dentro das nossas atividades, e também a função de proteger os nossos órgãos, a camada muscular que reveste o nosso corpo e protege os nossos ossos. Imagine aí os nossos órgãos também. Imagine você sem músculo nenhum, nada. Você andaria aí desprotegido, né? Qualquer coisa poderia lhe afetar de maneira gravemente. Então os músculos estão lá presentes para poder proteger aí toda a nossa estrutura esquelética, nos manter de pés e firmes e também proteger os nossos órgãos, tá? Essa é a função principal dos músculos aí. Então, como eu falei para você, os músculos são responsáveis por todos os movimentos do nosso corpo. Sejam esses movimentos voluntários, aqueles que eu tenho o comando de realizar e tudo mais, sejam esses movimentos involuntários, aqueles que não dependem da minha vontade, como por exemplo, o músculo cardíaco, né, que é o músculo do coração aí. Ele bate sem que necessite eu dar comandos a ele. E agora, a gente vai ver aqui um pouquinho também do músculo esquelético. O que ele possibilita? Ele possibilita aí o movimento dos órgãos, né, e das articulações e do esqueleto, tá bom? E a função do músculo esquelético, qual que é, professor? Então, ele tem algumas funções. Uma delas é a geração de força para locomoção e respiração. Como eu falei para vocês, aí o músculo permite que a gente se locomova, se desloque de um canto para outro, salte, pule, se mexa, dança. Então, tudo isso aí é função aí do músculo esquelético, tá? E também auxilia na nossa respiração, tá? Sem eles a gente não conseguiria respirar aí, tudo bem? Então, ele sustenta aí, tem a parte também de força para sustentação corporal, como eu já falei,
e também a produção de calor durante os períodos de estresse e frio. Então, tudo isso aí é parte aí integrante da nossa musculatura esquelética, tá? Vou pedir para o diretor colocar o slide bem aqui para você ver essa parte bem bacana também, tá? Então, quais são aí as propriedades do músculo, professor? Tem várias propriedades bacanas aí que você vai descobrir agora qual é a definição delas. Então, a primeira que a gente pode falar é a excitabilidade. Isso, professor, se não me lembra alguma coisa. Exatamente, é de excitação, né? De provocar ali, de capacidade de chamar. Então, tem a capacidade de recrutar as fibras musculares com rapidez. Então, a excitabilidade é uma das propriedades funcionais do músculo. Ele também tem a propriedade de contrabilidade, de contrair, a capacidade de gerar o quê? Tensão aí na musculatura, tá bom? Gerar aquela tensão. Daqui a pouco a gente vai ver como é que essa tensão acontece, tá? Também tem a capacidade de intensibilidade, ou seja, a capacidade de alterar o seu comprimento para além do repouso. Então, no repouso, ele tem um comprimento e ele tem a capacidade de se estender, tá? Extensibilidade, de estender para um comprimento além do que antes havia. E também relacionado a isso, a propriedade de elasticidade. Como o próprio nome diz aí, capacidade de um músculo voltar ao seu comprimento de repouso. Ou seja, ele consegue se estender, né, como foi visto aqui na propriedade de extensibilidade, como também ele consegue retornar ao seu estado aonde era o repouso dele. Ou seja, ele não fica ali estendido, solto para sempre. Ele tem a capacidade de voltar ao seu tamanho normal através da propriedade chamada elasticidade, tá bom? E agora a gente chegou aí num tema bem bacana que desperta a curiosidade de geral, que é os tipos e características das fibras musculares. O que eu vou aprender nisso aí, professor? Você vai entender melhor qual é que é o tipo de fibra melhor correspondente aí ao tipo de atleta, ao tipo de atividade que o atleta desempenha, tá bom? Ou você mesmo nas suas atividades diárias aí. Mas aqui a gente vai focar bastante aí na parte desportiva, na parte do desporto, tá bom? Que fica mais fácil de você entender, tá? Então vem comigo, ó. Existem aí as células do músculo esquelético, né? Que elas possuem núcleos e estrias transversais, tá? E, opa, calma, volta um pouquinho. Isso aí, não fuja comigo não, tá? E dentro disso tem uma mistura homogênea. O que é isso? Que ela não é separadinha, tá? Só nesse braço tem um tipo de fibra, nesse braço tem outro tipo, não. Então, é uma mistura que ela está aí envolvida no nosso organismo de vários tipos de fibras musculares. E a gente vai ver elas agora, tá bom? Eu vou pedir para o diretor colocar o slide aí bem bacana para você observar melhor aqui. Então, nesses tipos aí, tem a predominância de fibras em alguns músculos. Então, tem alguns músculos que têm determinada predominância de fibras. Não quer dizer que tem só ela, mas tem aí a maior parte nela. Por exemplo, as fibras do sólio, né? Dessa parte aqui que é conhecida aqui pela essa parte complementar aqui por trás da perna, né? da panturrilha, a parte do sólio. Então, é bem aqui, ó, esse músculo bem aqui é o sólio, tá? Então, presente aqui nesta parte, nessas duas partes do sólio, a fibra dominante que aí se encontra são as fibras do tipo 1. Professor, mas o que isso vem a significar? Que tipo de fibra é essa? Calma que daqui a pouco a gente vai ver as características dela, tá? E no nosso tríceps braquial, né, que é uma musculatura, um músculo, que ele fica aqui no nosso braço, nessa parte bem aqui, ó, bem bonitinha aqui desenhada aqui, ó, por baixo do seu braço, embaixo daquele muque ali, a parte do tchauzinho que a gente dá, né? Tem gente que diz que balança, dá um tchauzinho aqui, quem tem a musculatura um pouco mais flácida. Então, essa parte do tríceps braquial, a predominância dela são de fibras do tipo 2, tá? Isso, professor, tipo 1, tipo 2, o que isso vem a significar?
Calma que eu vou te explicar. Não se agonie, menino. Não se agonie, não. Mas vamos ver alguma coisa primeiro. O que que leva eu a ter essas fibras, né? Então, um dos fatores que me leva a ter o tipo 1 ou tipo 2 de fibra é o fator genético, né? As principais populações de fibras, que são as tipo 1 e 2, são estabelecidas logo após o nosso nascimento. Então, você nasceu, já tem ali as fibras no seu corpo, sendo elas ou na maioria tipo 1, ou na maioria tipo 2, ou divididas ali pelo seu corpo em determinadas proporções. Uma outra maneira de eu adquirir determinado tipo de fibra é o fator treinamento, né? O exercício físico ele provoca aí alterações significativas, ou seja, mudanças, né, bastante significativas nos tipos de fibras ao longo de toda a vida. Então não é uma coisa que eu vou conseguir alterar ali. Treinei uma semana, meu tipo de fibra predominante agora é tipo 2. Não é bem assim. Então, leva um tempo para você ter alterações significativas aí por treinamento. Outro fator, né, que pode ser aí relacionados aos tipos de fibra no seu corpo são a função dos músculos, né, o perfil hormonal e também o envelhecimento. À medida que você ganha aí mais idade, mais experiência, você também tem uma mudança nos tipos de fibra, tá? E agora sim, professor, vou começar a definir aí quais são os tipos de fibra, né? Quais são as características desse tipo. Eu já sei que são dois, tipo 1 e tipo 2. Então, qual que é as características dela? Então, o sistema primário de classificação de fibras musculares é esse aqui, ó. Primeiro a gente classifica por cor. Tem a fibra de cor vermelha e a fibra de cor branca. As fibras de cores vermelhas são conhecidas como fibras do tipo 1, tá bom? E a fibra de cor branca como fibras do tipo 2. Professor, como é que eu vou olhar aqui e ver como é que eu sei que... Só através de exames aí, de um exame bem bacana que você faz, retira um pedaço da pele e descobre lá qual é a predominância de fibras, tá? Não é uma coisa fácil de se fazer e você não vai conseguir fazer na sua casa, tá? Só com um acompanhamento médico aí. E aí as fibras também se classificam em velocidade de contração. Uma, que é a tipo 1, ela tem velocidade de contração lenta e a tipo 2, velocidade de contração rápida. E a última classificação aí, aí a gente vê que existe, né, os tipos 1 e tipo 2 de fibra, tá bom? Então, nós temos também outras características, né, que é a oxidação lenta, que é a característica da fibra do tipo 1, na presença aí de oxigênio, né, uma oxidação aeróbia. A oxidação rápida, também ali com presença de oxigênio, também está ligada ao tipo 1. E o sistema glicolítico, que a gente viu lá na aula passada, lembra o sistema de energia glicolítico, né? Então, esse sistema glicolítico e o sistema glicolítica rápida, esses dois são ligados à fibra do tipo 2, porque ela recorre aí a uma intensidade maior e também com velocidade maior. Por isso, ela não participa aí de energias que precisem usar oxigênio, tá? Como as oxidativas. Vai sempre recorrer ao tipo de energia aí, glicolítica e glicolítica rápida, tá? E aí eu vou detalhar para você também aqui, para ficar mais colocadinho na sua cabecinha aí, um quadro bem bacana para você ver os tipos de fibra. E olha, tem uma subdivisão aí no tipo de fibra número 2, tá bom? Vou pedir para o diretor colocar o quadro novamente para você aí, para a gente poder ver bem bacana, tá? Então vamos lá. Nos tipos de fibra, quais são as características da fibra, né? O tipo 1, ela tem um tempo de contração mais lenta, né? O sistema de energético dominante dela é o oxidativo. O nível de resistência e fadiga é alta, ou seja, se cansa muito rápido, né, de resistência e fadiga. O nível de resistência à fadiga, perdão, é alta, então ela não se cansa muito fácil, tá? Ela não se cansa fácil, grava aí. O tipo de exercício físico recomendado são aqueles do tipo aeróbio, ou seja, exercício que você usa mais aí o transporte de energia com o oxigênio, os exercícios mais longa duração. E o nível de produção de força é bem baixo, tá bom?
Já nas fibras do tipo 2A, tá? Que é uma fibra aí, uma subdivisão do tipo 2, o tempo de contração muscular é intermediário, ou seja, é mediano, né? Acontece numa velocidade média ali. O sistema ao qual ele recorre de energia é o sistema glicolítico oxidativo, tá bom? Glicolítico oxidativo aí. O nível de resistência de fadiga é intermediário, então resiste aí mais ou menos, é na meiuca, intermediário, né? Mais ou menos aí. O tipo de exercício físico recomendado podem ser tanto do tipo anaeróbio, aqueles com mais intensidade e curta duração, quanto os tipos aeróbios aí, que aqueles têm média ou baixa duração. E o nível de produção de força é intermediário, tá? Também aí tá na média. Já as fibras do tipo 2B ou tipo X, né? Vamos usar aqui o 2B. Ela tem o tempo de contração de musculatura bem mais rápido, tá? E nós temos aí o sistema dominante energético é o glicolítico. Então é sem a presença de oxigênio, tá? E o nível de resistência à fadiga é baixa. O que significa isso, professor? Que durante a atividade, quem tem fibras do tipo 2 tem a tendência a cansar-se mais rápido, né? A fibra ela fadiga mais rápido. O tipo de exercício físico recomendado são aqueles anaeróbios, de alta intensidade e pouca duração. E o nível de força utilizado durante o exercício das pessoas que têm tipo 2 é muito alta, tá bom? Então é aquele curto, mas com muita intensidade, muita força utilizada ali no exercício. E nós vimos o quê? Que as fibras aí, elas são vermelhas, né? E de contração lenta, que são características da fibra do tipo... Isso aí, Joãozinho, do tipo 1. Fibras vermelhas de contração lenta. Elas têm o quê? Baixa capacidade de produção de força, tem uma ótima densidade mitocondrial, ou seja, ela usa bastante ali a mitocôndria por conta do oxigênio, e maior capacidade aeróbia, né? E ela também tem o quê? Uma alta resistência à fadiga muscular, não se cansa com facilidade. O que mais que é característica do tipo 1? Então, a capacidade metabólica, né? Vamos falar dela aqui, das fibras do tipo 1. Então, ela tem o quê? Tem uma eficiência na produção de ATP, ou seja, ela consegue produzir ATP, consegue produzir energia, né? Que a gente viu da aula passada, com muita facilidade. Com base no quê? Na oxidação de carboidratos e gorduras. A gente viu tudo isso aí bem detalhado na aula passada. A tipo 1 também tem a capacidade de manter a atividade física muscular por um longo período de tempo. Lembra que ela não se cansa rapidamente? Então tem uma boa resistência muscular aí. E também possui elevada resistência aeróbia, né? Então podendo aí fazer exercícios por longos períodos de tempo. E elas são recrutadas como, professor? Com a maior frequência em exercícios de resistência de baixa intensidade. Ou seja, aquelas maratonas, né? Que a pessoa corre aí 21 quilômetros, 42 quilômetros. Então, nesse tipo de exercício, o que são usadas lá? São as fibras do tipo 1, tá? Por quê, professor? Porque elas têm uma resistência boa, né? E de baixa intensidade. Então, é um exercício que ele não exige tanta intensidade, o exercício de caminhadas longas, né? Mas exige uma boa resistência, né? Então, as características melhores para esse tipo de atividade são as fibras do tipo 1. Então, vamos lá. Anote aí, ó. Olha que informação importante. As fibras do tipo 1, elas são o quê? Recrutadas de forma predominantemente em desempenhos de endurance. O que é isso, professor? São aqueles exercícios que você demora mais tempo para realizar, tá? Por exemplo, as provas aí de maratonas, características. E um exemplo disso, então aqui, ó, exercícios de esportes submáximos ou de longa duração, como atividades aeróbias, maratonas e ultramaratonas. Esse tipo de atividade leva aí de 70% a 85% das fibras da pessoa que pratica, tá?
Eita, professor, muita coisa sobre a fibra do tipo 1, hein? E agora? Agora a gente vai falar da fibra do tipo 2, tá bom? Então, a fibra do tipo 2, ela tem aí, ela é de contração rápida, né? E a característica da cor dela é fibras brancas. Tá vendo esse corredor aí? Usain Bolt, né? Cara aí o mais rápido do mundo por alguns anos. Então, ele exclusivamente vai usar aí as fibras do tipo 2, né? Que são fibras de contração rápida e de alta intensidade, tá bom? E da cor branca, né? Então, qual é a característica dessas fibras aí? Tem alta capacidade de produção de força, né? Limitada resistência muscular, ou seja, elas não conseguem se perdurar por muito tempo ali na atividade, fadigam muito rápido, mas elas têm uma alta, e como eu falei, ela tem uma alta capacidade de fadiga muscular, tá? Então, resistência muscular limitada e fadiga muscular também alta, né? Então, o músculo cansa-se mais rápido. A capacidade metabólica das fibras do tipo 2. Quais são elas, né? A eficiência na produção de ATP, tá? Com base na capacidade do sistema glicolítico, aquele sistema que a gente conhece como alático, né? Então, o sistema glicolítico lá, ele tem a capacidade de... ele recorre a esses sistemas para energia, para gerar energia, tá? Possui também elevada capacidade anaeróbia, tá? E são recrutadas em eventos de resistência de curto prazo e maior intensidade, como, por exemplo, se a gente trazer para o lado da corrida, aquela corrida de 100 metros, aqueles 100 metros rasos, 75 metros. Então, nesse tipo de corrida que são mais curtas e com alta intensidade, elas são recrutadas aí as fibras do tipo 2 para serem utilizadas, tá? Então, elas ativam aí aquele sistema que a gente viu na aula passada, que é o sistema ATP-CP e glicolítico para ter energia, tá bom? Então, uma anotação importante que você precisa fazer no seu caderninho aí no momento da aula. As fibras do tipo 2, elas são recrutadas predominantemente em esforços de curta duração e alta intensidade. Então, nesse tipo de exercício aí, como é, por exemplo, essa corrida aqui de 100 metros, né? E você está usando aí cerca de 65% a 70% das fibras do tipo 2, tá? Vou passar aqui o slide. Ó, o exemplo aí, como eu falei para vocês, a saída de um bloco de partida de uma corrida de 100 metros. Aí já está usando fibra do tipo 2, tá? E também aquela execução daquele drible ali, aquele ajustar que você pegou rapidinho ali no futebol, pá, fez aquele drible bem rápido, tá? Você também está recrutando ali as fibras do tipo 2. E agora a gente vai ver o que, professor? Os tipos e características da ação muscular, tá bom? Então a gente já viu bastante aqui, presta atenção que essa parte aqui, ó, tem lá perguntas sobre ela, tá? Já anota aí, tá? Eu vou pedir para o diretor colocar o slide aqui mais amplamente para você poder enxergar melhor. Então nós temos aí o comportamento do músculo em repouso, tá? Então o comportamento do músculo ele está aqui em repouso. Deixa eu voltar aqui, volta. Em repouso, né? Ele pode estar em repouso, ele pode estar em isometria, ele pode estar realizando aí um movimento concêntrico ou um movimento excêntrico. O que vem a ser isso, professor? Então, no movimento de repouso, o músculo está lá, paradinho, né? Tá ali, ele não tem movimento nenhum, ele está lá parado. Quando eu aciono aí, recruto a fibra, né? Para ela fazer um movimento de isometria, ele está ali estendido, porém está parado, só que ele está realizando uma força, tá? Então, ele não está em repouso porque ele está realizando uma força. Então, essa força realizada ali parada, ela é isométrica, tá bom? Quando eu realizo um movimento que ele é concêntrico, né? Eu vou ter o quê? Eu vou ter o encurtamento lá da musculatura, do músculo, tá? O músculo vai se encurtar. Também realizando ali força, né? Tendo gasto de energia. E quando eu realizo um movimento excêntrico, tá? Eu vou ter a extensão, né? O músculo vai se alongar aí. Então, isso aí é toda a função do músculo. A gente vai ver com um pouco mais de detalhes. Vamos lá. Então, vamos lá. Quando o músculo contrai, né? Ou seja, ele está realizando um movimento excêntrico, né? Concêntrico, ocorre o encurtamento das fibras musculares.
Quando o músculo relaxa, que já é um movimento lá excêntrico, ocorre o alongamento das fibras musculares, tá bom? Então tá aqui, ó. O alongamento, né? Foi mostrando aqui embaixo o alongamento. Então, o movimento excêntrico. E aqui o encurtamento, o movimento concêntrico ali do músculo. E aí nós temos também as fases da contração, né? Tem a fase de contração, que é o encurtamento, e a fase de relaxamento, que é o alongamento, tá bom? A gente já viu bastante isso aqui, a estrutura do músculo, o músculo está aqui, né? E as fibras dele aqui que a gente viu lá nas primeiras imagens. E aqui nós temos um músculo relaxado, tá? E aqui um músculo contraído. E aí nós temos o tipo de ação muscular. Como eu vou colocar para vocês na imagem aqui, eu também vou mostrar aqui para vocês bem pertinho. Ó, vou ficar aqui de ladinho. E aí nós temos aqui o movimento da musculatura, tá? Então, primeiro vamos ler aqui, ó. Lê junto comigo, ó. 3, 2, 1 e... Quando o músculo é ativado e produz força, ele pode encurtar, permanecer no mesmo lugar ou resistir, no mesmo tamanho, né, ou resistir ao alongamento. Então, ele pode ter esses 3 movimentos aí. E aí, como é que eu sei qual que é cada um deles, professor? Ó, exemplificando aqui a imagem junto comigo, tá? Quando eu faço, imagina que eu tenho um peso aqui, um halter, né? Um halter pesadinho ali, nos seus 4, 5, 7 quilos, e eu vou fazer força, né, para subir aqui o meu halter. Esse movimento aqui é um movimento concêntrico, como está lá na primeira imagem. Ah, professor, e no movimento quando eu desço lá? Exatamente. Então, ó, quando tem movimento de descida, né, descida controlada com a força, eu vou ter lá o movimento excêntrico, porque eu estou o quê? Alongando a musculatura. E esse terceiro é o que, professor? Então, imagina você que eu segurei aqui, eu não tenho peso nenhum, né? Eu também não tenho movimento. Eu simplesmente paro aqui o braço, deixo o braço paradinho aqui, o braço alongado. Esse movimento aqui é o movimento isométrico, né? Ele está paradinho, mas o músculo está aqui alongado, fazendo força aqui, mesmo que eu não tenha o peso ali, tá? Espero que você tenha aí conseguido compreender. E agora nós vamos aqui para uma externa bem bacana, preparadinha para você, tá? Não sai daí que já já eu volto, tá? Ação do músculo no exercício. O corpo humano é formado por centenas de músculos que auxiliam nos movimentos. Ação do músculo no exercício. Ação excêntrica ou alongamento, quando o músculo se alonga durante a contração, uma contração excêntrica. Ação concêntrica, produzindo a aceleração de segmentos do corpo, ou seja, acelera o movimento. Ação isométrico é um treinamento de força que trabalha o músculo com o corpo estático. Assim, a prática consiste em usar os músculos contra o objeto imóvel ou manter o corpo em uma posição fixa por um determinado tempo. E aí, gente, curtiu a nossa externa? Que bacana, até? Então, a gente vai chegar aqui na parte que vai falar mais um pouquinho ali sobre os tipos de musculatura, tá bom? Então, nós temos aqui, deixa eu achar aqui o slide que passou um pouquinho, tá? Comportamento do músculo durante o exercício, tá bom? Então, nós temos aí a fase
excêntrica, lembra que eu falei do alongamento do músculo, tá? E a fase concêntrica, né? Que é encurtamento ali do músculo. Então, esse aqui é um exemplo aí da pessoa fazendo uma rosca direta com barra, que é o exemplo desse exercício aí, tá bom? Então, momento que eu estendi aqui com força, eu tenho o alongamento do músculo. E no momento em que eu retraí aqui, né, que eu trouxe para cá em direção aos ombros, eu tenho o movimento concêntrico, que é o encurtamento do músculo, tá bom? E aí a gente vai ver aqui essas fases, né? A ação concêntrica, ela é o que, professor? Ela é a ativação muscular caracterizada pelo encurtamento do músculo. Ou seja, eu estou com a musculatura aqui, eu encurtei ele, tá? E o músculo desenvolve força, né? E encurta. E aí, nós vamos trazer para a parte aqui, bem bacana, uma definição, né? O que ela diz aqui? Que a força produzida pelo músculo, né? Ela excede o que é imposta pela resistência do peso. Ou seja, se eu tenho peso aqui, eu faço mais força do que o peso faz para conseguir elevar lá e realizar um movimento de concêntrica, né, de encurtamento do músculo. E aí, em contrapartida, no movimento oposto, eu tenho a ação excêntrica, né? Ela consiste no quê? No alongamento muscular, enquanto o músculo está ativado, produzindo força. Então, não é simplesmente jogar o braço, né? Ele tem que estar produzindo uma força ali nesse alongamento. E a gente faz isso o quê? Utilizando aí os pesos, né? Os halteres da vida aí. Então, o músculo ele alonga e produz força, tá bom? E aí, aquela definição da física lá, ela diz o quê? Que a carga ou resistência é maior do que a força produzida pelo músculo. Ou seja, que o peso ele vai ter um peso maior do que a força que eu produzo. Por isso que ele vai pender, né? Ele vai cair e alongar a musculatura aí, deixando aí esse movimento excêntrico, tá? E aí nós temos aí a contração isotônica, né? Que é uma força concêntrica ali, a força excêntrica, tudo junto ali, tá? E aquela parte do colega ali, fazendo aquela conhecida prancha, né? Nós temos a contração isométrica, ou seja, tá ali, tá contraindo, tá fazendo força, né? Tá ativando ali a musculatura, porém tá parado, tá? Então, aquilo é isométrico, né? Iso ali, bonitinho, sem movimento, tá bom? Então, a definição da ação isométrica aí, ela é caracterizada, né, pela tensão. Então, está enrijecido, ele está tensionado o músculo, né? Sem a mudança no comprimento da fibra muscular. O músculo ele está tensionado, está ali esticadinho, sofrendo pressão, só que ele não está se alongando, nem está se contraindo. Então, ele está ali no mesmo nível ali. Por isso é uma característica da isometria, né? Então, o músculo ele produz tensão e nada muda, né? O comprimento fica ali. E aquela definição bacana que vem pra gente, ela diz assim, ó, que a força produzida pelo músculo ativo é igual à resistência que se opõe ao seu movimento. Ou seja, se eu estou ali naquela resistência, eu estou igual com o peso ou com a atividade, né? Eu não estou exercendo nem mais força, nem menos força. Eu estou na mesma força ali, por isso que eu estou isométrico, né? Eu estou numa função de isometria ali. E agora, vamos falar um pouquinho aí das principais adaptações musculares da atividade física. Temos ela, a hiperplasia, né? O que vem a ser isso, professor? Ela refere-se aí ao aumento do número total de fibras musculares em um músculo específico. Então, você treina bastante ali o músculo, a partir do momento que você treina, esse músculo reage, né? E acontece lá a hiperplasia, que é o aumento do total de fibras musculares naquele músculo específico. E nós temos também a hipertrofia, que a gente ouve muito na academia. Não, eu vou lá na academia para hipertrofiar, eu quero ficar bombadão lá. Então, ela refere-se ao quê? Ao aumento do tamanho da fibra muscular em um músculo esquelético. Então, o músculo ele fica maior, né? Na hiperplasia, eu tenho um aumento na quantidade de fibras e na hipertrofia, eu tenho a fibra que ela aumenta o seu tamanho, tá bom? Olha aí, bem bacana para você a imagem aí. Eu pedi para o diretor colocar para você ver bem bacana aí, ó. A adaptação fisiológica.
tentativa de suportar, né, o esforço em decorrência da prática de exercício físico, ou seja, você ali vai fazer uma adaptação, algo que você não fazia antes, então você está fazendo com que seu corpo trabalhe em decorrência de suportar, né, essa prática do exercício físico para ter o quê? Para ter a hipertrofia, que a gente já falou que é o aumento no tamanho lá da célula muscular, né, da fibra muscular, e a hiperplasia, né, que é o aumento no número de células, tá? Então aqui ela fica maior e aqui elas ficam mais numerosas, né? Aumenta o número delas, tá bom? E agora chega aqui comigo, vem cá comigo rapidinho, que chegou aquele momento bem bacana, aquele momento que você espera da nossa aula, que é o momento exercite-se mais e mais, tá bom? Então tem uma proposta aqui de atividade para você se exercitar aí na sua sala, com seus colegas, ou no ambiente que você achar mais confortável, tá? Qual que é o exercício que eu sugiro para vocês aqui? E é demonstração visual com modelos musculares, tá? Então você vai utilizar o quê? Utilize modelos de músculos em sala de aula para demonstração do quê? Da contração concêntrica, excêntrica e isometria. Identifique os músculos em duplas de seus próprios corpos e realizem aí o quê? Movimentos que exemplifiquem cada tipo de ação muscular. Então você vai pegar um colega aí, e vocês vão comparar os dois e vão começar a realizar os movimentos, seja ele desse ou de outro tipo de movimento aí que ele vai ter, que tenha movimentos concêntricos, excêntricos e isométricos, tá bom? E aqui tem um exemplo bem bacana aqui para você, que é daquela imagem lá, que aqui nós temos uma rosca direta, né? Que aí você pode realizar, repetir isso aí durante 15 vezes de cada lado, para não ficar musculoso de um lado só, e segurar por 20 segundos aí o exercício, tá bom? Então, gente, fico por aqui, tá bom? Façam minhas atividades, mandem aqueles registros bem bacanas que a gente adora receber de vocês e até a próxima aula. Grande abraço!